Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós faremos matemática no livro de atividades, retomando um pouquinho sobre os conteúdos que nós estudamos na unidade 7, números decimais, tempo e decomposições. Lembrando que quando a gente faz as atividades no livro, são atividades que nós já aprendemos, tá? São conteúdos que nós já aprendemos. Então, número 1. Ana, Pedro, Maria e Felipe juntaram moedas em seus cofrinhos. Leia as dicas sobre as quantias que eles conseguiram juntar. Então, eu tenho 25 moedas de 10 centavos. Eu tenho R$ 5,15. Eu consegui poupar 12 moedas de R$1 e 30 moedas de 5 centavos. E eu só consegui juntar 9 moedas de 10 centavos. Letra A. Escreva a quantia que cada criança tem no cofrinho na forma de número decimal, envolvendo então vírgula. Então, Ana tem quantos reais e quantos centavos? E assim no decorrer de cada nome, colocando as quantias, tá? Letra B. Qual das crianças tem a maior quantia e a menor quantia? A quantia formada por 9 décimos de real. Qual é a criança então que tem essa quantia? E C. Escreva por extenso a quantia que Pedro conseguiu juntar. Página 30, número 2. Represente os números indicados pelas letras na linha correspondente do quadro de ordens. Então, no quadro de ordens, como a gente já havia estudado, vocês estão vendo ali centésimos, décimos, unidade, dezena e centena. Existe também milésimos, centésimos, décimos, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, enfim. Dependendo do que nós estamos estudando, o quadro de ordens vai aumentando. Nesse caso, ele está um pouquinho menor, porque vocês aprenderam a partir do centésimo, tá? Então, vocês estão vendo ali uma tabelinha, onde tem 5 unidades e 3 décimos, 3 dezenas e 3 centésimos, uma centena, 2 dezenas, 4 unidades e 9 centésimos, 35 centésimos e 24 centésimos. Vocês têm que pegar essas quantidades e organizar corretamente no quadro de ordens, envolvendo então vírgula, porque vocês estão estudando sobre números decimais, tá? E aí, depois que vocês organizarem esses números, diz ali, invente um número menor e outro maior do que os que já apareceram e escreva-os nas duas últimas linhas dos quadros. Então, vocês vão criar dois números, colocando então no quadro de ordens. Lembrando que um tem que ser maior do que esses que estão ali e outro tem que ser menor, tá? Número 3. Pinte os balões com os números decimais de acordo com a cor indicada em cada decomposição. Então, vocês estão vendo ali as indicações e vocês vão pintar essas indicações no balão correto, tá? Olhem a cor, as indicações e achem, então, a quantidade nos balões. Página 31, atividade número 4. No quadro a seguir, a soma dos números de cada linha, de cada coluna e também diagonal é igual a 7,5. Complete este quadrado com os números que faltam. Então, pessoal, vocês estão vendo um quadrado com alguns números e a regra é na vertical, na horizontal e na diagonal, todos têm que dar o resultado de 7,5. Então, vocês têm que achar os números faltantes para dar o resultado final, tá? Quem quiser usar uma calculadora, pode. Eu vou deixar nessa atividade usar a calculadora. E é bem importante vocês observarem que nós estamos falando de vírgula, número decimal. Então, quando vocês forem colocar a numeração, é bem importante usar a vírgula, tá? Número 5. Bernardo foi ao supermercado com R$50 e depois de pagar pelos produtos que comprou, recebeu R$19,80 de troco. R$50 ele tinha, pagou determinada quantia e recebeu de troco, tá? R$19,80. Quantos reais Bernardo gastou no supermercado? Então, tem que fazer uma conta ali para identificar. Número 6. Alice foi à feira e gastou R$14,98. Sabendo que ela recebeu de troco R$5,02,
Marque com um X a opção que mostra a cédula que Alice usou para pagar as frutas e verduras que comprou. Então, vocês vão ter que fazer uma conta, identificar se ela pagou com uma cédula de 10, de 20 ou de 50 reais. Número 7. Diego gastou R$ 11,89 na compra de gibis em uma banca de revistas. Se ele pagou com uma nota de R$ 20, determine quanto vai faltar para que Diego compre um álbum de figurinhas que custa R$ 9. Será que ele vai conseguir comprar e quanto falta? Página 32, número 8. Observe uma parte do dia de Gustavo, desde a hora que ele saiu para o trabalho até a hora que voltou para casa. Nessa atividade é muito importante vocês prestarem muita atenção, porque tem uma sequência de situações e elas podem se repetir, tá? Então é bem importante prestar atenção nos detalhes para conseguir fazer a resolução do probleminha. Então você observa ali que ele abriu a carteira e saiu de casa com determinado valor. Conta essa quantia que tem ali na mão dele. Aí ele pegou o ônibus e pagou R$ 4,25 pela passagem. Foi almoçar e o seu almoço deu R$ 25,80. Aí ele foi ali na saída do restaurante e ele encontrou uma pessoa que estava devendo para ele e pagou ali aquela quantia a ele. Observem a quantia. Ele foi para uma banca de revistas, comprou uma revista que custa R$ 7,89 e novamente pegou o ônibus que custa R$ 4,25. Então, letra A. Com quantos reais Gustavo saiu de casa? B. Quantos reais sobraram para Gustavo depois que ele pegou o ônibus para ir até o trabalho antes do almoço, tá? Então, ele tinha essa quantia e gastou com a passagem. Quanto ele ficou? E C, com a quantia que Gustavo chegou em casa ao final do dia, é possível pagar a passagem de ônibus de ida e volta do próximo dia? Nessa letra C, é bem importante vocês calcularem o gasto dele no total para verificar se vai sobrar e, se sobrar dinheiro, se é possível com essa sobra pagar a passagem de ida e volta do próximo dia, tá? Página 33, atividade número 9. Uma loja de brinquedos está com ofertas de alguns produtos. Leia as dicas de alguns funcionários sobre os preços. Essa atividade também requer muita atenção. Então, o carrinho custa R$ 25,60. A bola custa R$ 8,90 a menos do que o carrinho. O preço do urso de pelúcia é R$ 12,80 mais caro que o carrinho. Para comprar um robô é preciso pagar R$ 22,50 a mais do que o valor gasto no urso de pelúcia. E o cubo mágico é R$ 19,99 mais caro do que a bola. Destaque do material de apoio as imagens dos brinquedos e colhe-as no encarte de ofertas da loja de acordo com o preço de cada um. Então, nesse encarte já consta o preço final desses brinquedos. Lá no material de apoio vocês vão destacar essas imagens, então esses brinquedos, e vão descobrir qual é o brinquedo correspondente a cada valor do encarte. Vocês têm um espaço ali na página 33 que vocês podem estar fazendo as contas, tá? Página 34, letra A. Juliane comprou o urso de pelúcia e pagou com as cédulas a seguir. Ela pagou com 2 cédulas de R$ 20. Quantos reais Juliane recebeu de troco? Some então essas 2 cédulas e aí façam uma conta com o valor do urso para identificar qual foi o troco recebido. Letra B. Maurício comprou um urso de pelúcia e um carrinho para seus sobrinhos e pagou com a cédula abaixo. Então, vocês têm que saber o valor do urso e do carrinho e aí fazer uma conta com esta cédula. E ali diz assim, ó, com a quantia que Maurício recebeu de troco, qual outro brinquedo ele pode comprar, tá? Letra C.
Escreva um problema envolvendo os preços desses brinquedos e a adição ou a subtração de números decimais envolvendo então vírgula. Em seguida, troque de livro com um colega para que ele resolva o problema que você criou, enquanto você resolve o que ele escreveu. Então, como isso não é possível, a professora criou um probleminha aqui para vocês, onde vocês vão copiar nas linhas ali disponíveis e vão colocar o resultado, descrever o resultado ali no quadradinho. Então, o probleminha é: Bruno comprou para seu filho todos os brinquedos do encarte, então, da página anterior. Todos os brinquedos. Quanto gastou ao todo? Faça uma conta no espaço ao lado. Eu quero saber o total de todos os brinquedos. Página 35, atividade número 10. A São Silvestre é uma corrida de rua cujo percurso tem 15 quilômetros. Ela acontece no último dia de cada ano nas ruas da cidade de São Paulo. Na tabela a seguir estão os tempos das 5 primeiras colocadas dessa corrida no último dia de 2018. Então, observem que tem ali a colocação. Essa colocação ela não está em ordem, tá? Tem ali o nome das atletas e o tempo que cada atleta percorreu, levou para percorrer esse percurso. Então, na letra A, escreva na tabela a colocação das atletas observando os tempos apresentados. Então, é bem importante observar ali o tempo de cada atleta para identificar a posição delas, a colocação delas, tá? Letra B. A campeã dessa prova chegou 3 minutos e 4 segundos antes da quinta colocada. Qual foi o tempo da campeã dessa prova? Faça os cálculos necessários e anote o resultado da tabela. Então, observem a quinta colocada, observem ali essa descrição para identificar qual foi o tempo, tá? Letra C. Escreva por extenso o tempo das atletas que chegaram em primeiro e em quinto lugar. Então, escrever com palavras. D. Qual foi a diferença entre o tempo da primeira e da terceira colocada? Então, observem ali e façam os cálculos necessários, tá? Página 36, atividade número 11. Victor e Alicia marcaram no cronômetro do celular o tempo que cada um levou para amarrar o cadarço do tênis do pé direito. Observe os tempos. Então, vocês estão vendo ali o cronômetro do Victor e da Alicia. Letra A. Quem demorou menos tempo para amarrar o cadarço? E B. Escreva por extenso o tempo marcado nesses cronômetros. Então, vocês estão vendo ali a numeração e vocês vão escrever por extenso, tá? Lembrando que tem ali minutos, segundos e centésimos, tá? Número 12. Beatriz é professora de educação física e está ensinando seus alunos a fazer alongamentos. Eles levam 1 minuto e 30 segundos para finalizar uma sequência de exercícios e descansam por 30 segundos entre cada sequência. Se a aula começou às 5h30 e eles fizeram 3 sequências de alongamentos, considerando os tempos de descanso entre os alongamentos, que horas eles finalizaram os exercícios? Então, lembrando, cada sequência dura 1 minuto e 30 segundos e cada descanso é de 30 segundos. Se eles fizeram, então, em 3 sequências, observando o início, que é 5h30, olha lá, que horas eles finalizaram os exercícios. Podem usar esse espaço para fazer as contas que vocês acharem necessárias, tá? Atividade 13. Os minutos e os segundos representados abaixo seguem um padrão. Descubra esse padrão e registre os tempos que faltam. Então, vocês estão vendo ali alguns reloginhos com os tempos marcados, seguindo uma sequência. Tente identificar que sequência é essa e complete o tempo faltante. Página 37, atividade número 14. Complete a cruzadinha com os algarismos que compõem cada número. Não se esqueça de que os números na posição vertical são escritos de cima para baixo. Então, vocês estão vendo ali
vários números, onde é bem importante relembrar o material dourado, tá? Lembra das unidades, das dezenas, das centenas? É isso que a gente vai calcular aqui para completar a cruzadinha. Então, na letra A diz assim, ó, 4 vezes 10 mil. Quanto que é 4 vezes 10 mil? 40 mil. Mais 3 vezes 100. 3 vezes o número 100. 100, 200, 300. Então, 300. Mais 8 vezes 10. Então, 8 vezes 10, 80. E mais 2, nesse caso, 2 unidades. Juntando esse valor, eu tenho que número? 40.382. Então, é isso que vocês vão identificar os números e colocar na cruzadinha. Depois que vocês colocarem na cruzadinha, tem ali qual é o maior número escrito nessa cruzadinha e escreva por extenso o menor número dessa cruzadinha. E a última página, página 38, atividade número 15. Preencha a tabela com as informações que estão faltando. Então, ali tem o número decomposto, 3 centenas, 4 dezenas, 1 unidade. Você vai colocar esse número ali com algarismos e aí você vai multiplicar por 10. Então, 341 vezes o 10 é quanto? E aí você vai colocar ali o número obtido, dando sequência nessa tabela e preenchendo as partes faltantes. Atividade 16. Observe a decomposição de um número que a professora escreveu no quadro. Então, ela colocou ali no quadro 6 vezes 1000, 5 vezes 10, 2 vezes 10 e 3 unidades. Depois de escrever esse número, a professora disse para multiplicá-lo por 100, tá? Vezes o número 100. João e Valéria anotaram esses resultados na tabela. Então, o João colocou que esse número multiplicado por 100 é 65.230 e a Valéria colocou que é 652.300. Quem acertou a escrita do resultado? Que número seria obtido se a professora tivesse pedido para multiplicar por 10 vezes o 10 e somar 70? E a última atividade, 17, Caio comprou 100 caixas com 36 lápis de cor em cada uma para repor o estoque de sua papelaria. Quantos lápis de cor ele comprou no total? Simples, né? Então, por hoje é só em matemática. Hoje vocês também terão, pessoal, alguns alunos, recuperação de ciências, ok? Beijos, boa aula. Qualquer dúvida, a professora estará à disposição.